Você, tudo bem? Estamos aqui de volta para nós trazermos mais um tema para os nossos corações este dia chamado hoje. Nós vamos estar falando hoje sobre os desertos de Deus nas nossas vidas, né? Os desertos que Deus permite que os seres humanos estejam passando. E nós não estamos falando aqui dos desertos literais, não é? É uma forma simbólica que nós estamos utilizando e que para nós estarmos falando acerca das dificuldades, das lutas, das adversidades que, na verdade, o Senhor permite que nós passemos. E Deus permite que nós passemos por esses desertos justamente para cumprir um propósito dele, não é? Ele tem um propósito específico pelo qual ele nos permite passar pelos desertos da nossa vida, não é? Ninguém escapa de passar por esses desertos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o verso 8, versículo 28, ele diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os desertos que Deus permite que nós passemos é visando o nosso bem, né? Visando um bem maior, um propósito maior, através do qual o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas, outras vidas venham a ser abençoadas, como também nós mesmos venhamos a ser abençoados através da permissão de Deus nos passar por esses desertos. O salmista Davi, no Salmo 119, do versículo 67 e o versículo 71, ele expressa claramente como ele entendeu esse processo de passar pelos desertos de Deus na sua vida. Olha o que é que ele escreve. Ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí no 71 ele diz, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Tá vendo? Aqui ele entende que tudo quanto ele passou de adversidade, lutas na vida dele, os desertos que Deus permitiu que ele passasse, foi justamente visando um bem maior, né? Deus trabalhar no caráter de Davi, foi Deus moldar a vontade dele, da vida de Davi, foi Deus regimentá-lo para o propósito maior que Deus tinha para realizar através da vida dele, né? Então chega um dado momento, depois que ele passou por todo aquele processo e ele viu o resultado daquele processo, então ele entendeu realmente que Deus estava no controle de todas as coisas e como foi bom ele ter passado pelos desertos da vida, não é? Comigo, com você, não é diferente. Nós passamos os desertos da vida. Deus está no controle da minha vida, está no controle da sua vida. Eu sempre falo isso porque é uma realidade. Nós precisamos tomar posse dessa realidade. Deus está no controle das nossas vidas, né? Então, tudo que acontece nas nossas vidas, por certo, Deus está administrando, né? Deus está permitindo, porque Deus tem os seus propósitos maiores. Ainda que nós, naquele momento que nós estamos passando por aqueles desertos, por aquelas adversidades, a gente não vem entender, não é? Porque estamos ainda no processo, mas vai chegar um dado momento, ainda no processo, que a gente começa a entender, não é? E com a concretização do processo, é que nós vamos realmente entender o motivo maior, né? Porque quando concretizou todas as coisas e a gente começa a usufruir dos frutos provenientes daqueles desertos. Eu ouvi uma declaração de alguns astronautas. Os astronautas, eles colocaram muitas bases, né, ou instalaram os maiores telescópios do mundo e os radiotelescópios do mundo, eles instalaram em desertos. Ou seja, os maiores telescópios e radiotelescópios do mundo, eles estão localizados nos desertos. E a justificativa dos astronautas é que eles dizem que o melhor local para se ouvir e se ver e entender os céus é no deserto. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, também não é diferente. Não tem lugar melhor para Deus estar trabalhando conosco do que nos desertos da vida. Não tem melhor lugar para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós entendermos as coisas de Deus, do que nós estarmos no deserto, não é? Existe também uma frase muito interessante
escrita por Norman Vincent. Ele diz assim, que as adversidades engrandecem a pessoa ou a diminui, mas as pessoas nunca ficam, depois de uma adversidade, do mesmo tamanho. Ninguém, depois do deserto, fica da mesma forma. Ninguém, por passar por adversidades nas suas vidas, permanecem os mesmos, né? Ou elas se engrandecem, não é? Ou elas se diminuem. Aí entra também aquela questão de escolha, não é? De posicionamento. Eu vou determinar como eu estarei depois das adversidades. Você que vai determinar como é que você vai estar depois das adversidades. Se você vai se engrandecer, se dignificar com elas, ou se você vai estar se diminuindo, né? Mas o que nós podemos estar tomando posse é que Deus, Ele está sempre no controle das nossas vidas. Jó, depois dele passar por uma grande adversidade da vida dele, teve grandes perdas, passa por momentos dificílimos na vida dele, nós conhecemos a história, você que não conhece, quero convidá-la a estar dando a lida no livro de Jó, né? É um dos livros poéticos das Sagradas Escrituras, e ele diz assim, que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Ele diz assim, antes eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, antes daquela situação desértica que ele passou, né, de problemas terríveis na vida dele, antes das grandes perdas que ele teve, antes da situação em que ele se encontrou na adversidade, ele servia a Deus, não é? Ele adorava a Deus, mas ele disse que depois que ele passou por aquela situação difícil na vida dele, ele entendeu que ele conhecia Deus limitadamente, né? Superficialmente. Mas depois daquela experiência, ele disse que agora ele conhecia Deus de ver realmente Deus. Por quê? Porque naquele deserto que Jó passou, naquela adversidade, ele teve a oportunidade de ter mais intimidade com Deus, de se aproximar mais de Deus. E por conta dessa intimidade maior que aumentou, por conta dessa comunhão maior, ele pôde então conhecer a Deus de uma forma que ele não conhecia. Então Deus permite que nós passemos por esses desertos para que nós também, e principalmente, venhamos a conhecê-lo como ele realmente é. Porque Deus quer se revelar a todo ser humano sobre a face da terra. A experiência com Deus é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal. Então, cada pessoa ela deve ter uma experiência pessoal, íntima com Deus. Porque este é o maior desejo de Deus, é ter comunhão íntima com todos os seres humanos. Mas isso não depende só de Deus, não é? Porque isso também, e principalmente, é uma escolha que o ser humano ele deve estar fazendo. Porque Deus não invasou, Deus deu condição ao homem de estar utilizando-se de um livre-arbítrio que o próprio Deus estabeleceu, não é? O próprio Deus deu ao homem, para que o homem viesse a buscar a Deus ou não buscar a Deus, não é? Então essa é uma decisão que não é uma decisão de Deus, é uma decisão que Deus entregou a cada ser humano. Quando o homem decide querer conhecer a Deus, querer que Deus se revele mais intimamente, aí o homem deve se posicionar dessa forma, buscando a Deus devidamente, para que Deus possa estar se revelando, não é? De uma maneira mais íntima. Então Deus quer se revelar de uma maneira mais íntima para mim a cada dia, e Deus quer se revelar de uma maneira mais íntima para você. É por isso que o conhecimento de Deus difere de uma pessoa para outra. A intimidade, a comunhão de Deus de uma pessoa para com a outra difere muito, não é? Porque depende não de Deus, depende de cada ser humano, né? Eu, que na verdade, que determino o grau de intimidade que eu vou ter com Deus. O grau de comunhão que eu devo ter com Deus, né? Ou que eu quero ter com Deus. Não é Deus que determina isso. Quem determina isso é cada ser humano. À medida que eu procuro buscar me aproximar mais de Deus, Deus também
acontece, se posiciona da mesma forma, ele se aproxima de nós, não é? Mas à medida que o homem procura afastar-se de Deus, Deus vai estar também se afastando do homem, não é? Porque é aquela questão, ou aquela situação de causas e efeitos. Eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Eu me afasto de Deus, consequentemente, Deus vai continuar no lugar dele, não é? Então, olha bem, Deus permite os desertos nas nossas vidas. Deus permite as adversidades na nossa vida para executar em nós um bem maior, não é? Deus tem um propósito maior, além do que nós possamos imaginar. Mas com certeza a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável, é perfeita. Então Deus sabe como tratar comigo e Deus sabe como tratar com você, tá? Quem especifica o tipo de deserto que nós vamos estar passando é Deus. Porque Ele me conhece melhor que ninguém e Ele te conhece melhor que ninguém. Que você possa estar olhando para o Senhor, não é? Nesses desertos. Que você possa estar se colocando na posição de ouvi-lo falar com você como Ele quer falar. De você observar, assim como os astronautas ficam no deserto observando e eles têm uma imagem mais clara acerca dos céus no deserto e conseguem ouvir mais os céus do deserto, nós também possamos nos colocar nessa posição de astronautas, não é? Observar, ou nos deixar observar mais o céu, nos deixar ouvir mais o céu, né? Entender mais o céu, porque no deserto Deus com certeza se revela para os seres humanos. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê forças, não é? E te capacite para que você possa, nesse deserto da vida, estar deixando Deus trabalhar devidamente, perseverantemente, segurando na mão dele, até que esse deserto passe e até que você tome posse das bênçãos, das vitórias, que com certeza Deus quer fazer você usufruir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.